Muito bem! Óxido é o composto binário com oxigênio mais eletronegativo. Se o composto tem que ter oxigênio necessariamente, nós vimos que a companhia do oxigênio é fundamental para a sua classificação e, consequentemente, as suas reações químicas. Se o acompanhante for um metal, tipo alcalino terroso, ele será chamado básico porque ele produz base dentro d'água. E ele encara um ácido como se fosse base. Porque existe um princípio, você sabe disso, ácido mais base, sal mais água. Se ele estiver diante de um ácido, qual é o papel que ele deve fazer? Ele deve fazer o papel de base. Então, o óxido com metal bate no peito, eu sou uma base, veste a camisa. Bem, se o óxido não tiver metal, ele é chamado de óxido ácido. Primeiro motivo, porque ele produz ácido. Bem, segundo motivo, porque ele encara uma base como se fosse ácido. Diante da base, o ácido produz sal, pois ele não é ácido, nem tem H na frente, mas ele faz o papel de ácido. E vimos essa conclusão interessante, ou como se fosse base, ou como se fosse ácido, produz sal. E isso, então, justifica reações lindíssimas que nós temos. Temos aquelas duas listinhas que eu já te falei, se lá naquela tabela estiver lugar, se não, faz outra. Põe na tabela esses três fulanos, o zinco, o alumínio e o chumbo. São os três elementos que formam óxidos que têm duplo comportamento. Se comportam como óxidos ácidos diante da base, se comportam como se comportam como óxidos ácidos diante da base, se comportam como bases diante de ácidos. Tanto num caso quanto no outro vão dar sal e água. São poucos, dá para decorá-los. Isso aqui é perguntado não a reação em si, que é meio atrapalhada, é o comportamento. Qual é o comportamento? O comportamento é duplo, tanto fazendo o papel de ácido, quanto fazendo o papel de base. Temos os três folgados, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. São aqueles que não reagem nem com ácido, nem com base e nem com água. Bom, vejamos então o peróxido. Lá, quando analisamos as estruturas eletrônicas, com todo o capricho para você, nós vimos que quando o oxigênio se liga consigo próprio, quer dizer, um átomo de oxigênio com outro átomo do mesmo elemento, estabelece uma ponte. E esta ponte é chamada peróxido. Existe também uma ponte chamada ponte de enxofre. É quando o enxofre se liga no enxofre. Bem, veremos isso lá quando se tratarmos de borracha. Hoje, vemos então o óxido sendo peróxido. Quando que teremos peróxido? Quando o O estiver ligado no O. Mas como é que eu vou identificar? Vou ter que ver a estrutura eletrônica? Não. Basta você ficar na consequência. Qual é a consequência do O ligar-se com O? A situação da carga do oxigênio. Nós vimos que o oxigênio é o nosso tradicionalíssimo -2. Digamos, ele é sempre -2. Na verdade, não é bem assim. A eletronegatividade que comanda. Nesse caso, queima a minha língua, o oxigênio não é -2, é +2. Porque o flúor, que foi quem puxou mais do que ele, o flúor é o negativo, ele acabou sendo positivo. Bom, mas o oxigênio, posso generalizar, é sempre -2. A tal ponto que no BaO, bário, onde é que está tu? Bário é um metal alcalino terroso, tradicionalíssimo, +2. Esse composto é óxido, aliás, óxido de que espécie? Básico. Por que é óxido básico? Porque tem metal.
Bem, então o O é menos 2. Se tu procurar e me responder qual é o NOx do oxigênio nessa molécula, sendo que o bário não vai mudar de comportamento, se o bário é mais 2, qual é a carga do O, ou melhor, qual é a carga dos dois Os para que dê menos 2? Ah, peguei! Se o O é menos 1, trata-se de estar na sua estrutura eletrônica o O ligado com O. O ligado com O é peróxido. Então eu posso dizer que o BaO2 é um peróxido. Por quê? Porque eu identifiquei que a carga do O é menos 1, então estruturalmente o oxigênio só chama elétron do átomo vizinho, porque do seu irmão ele não puxa nada. Do seu irmão eu tenho ligação covalente apolar, já que a diferença das eletronegatividades é zero. Beleza? Em termos de experiência, qual é o resultado prático? Quando tu coloca o óxido de base, óxido de bário dentro d'água, diante do ácido, você vai ter sal e água. O óxido, quando colocar esse aqui, se você colocar óxido básico, o óxido básico reage com ácido dando sal e água. Agora, se você colocar o peróxido ácido, a água, querido, a água que tu vai ter um oxigênio a mais. Então, o resultado prático de ser peróxido é preferencialmente, desculpa o termo está errado, dar diferentemente água oxigenada. Lá no laboratório, quando você precisa de água oxigenada, é só fazer essa reação. A água oxigenada desprende rapidamente, é só misturar o peróxido com ácido. De preferência o sulfúrico, que dá reação mais rápida, sendo ele um ácido forte.